Amada igreja, com a paz do Senhor. Quero nesse instante agradecer ao meu Deus por este momento abençoado e feliz, quando participo da abertura do 26º Congresso dos Gideões Internacionais de Última Hora. Quero agradecer ao meu ilustre companheiro, irmão em Cristo, pastor Cezino Bernardino, pelo honroso convite. Quero agradecer também ao pastor Ruel. Recebo o abraço do pastor Wellington Júnior, que muito lhe ama. Quero dizer aos irmãos que nós estamos aqui numa pequena representação da mesa diretora da Convenção Geral, pois temos aqui dois dos nossos diretores. Temos também o pastor Kemuel, que representa o conselho da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, e uma grande parte da liderança do nosso ministério no Brasil. Creio que Camboriú, nesse instante, é um cantinho do Brasil, aonde acolhe com muito amor esta massa humana que aqui está, diferente das demais, porque aqui está um povo de Deus, lavado no sangue de Jesus, batizado com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, que com o coração cheio de amor está realizando uma grande obra missionária. Amados, tome o vosso assento. Eu queria parabenizar ao pastor Cezino. Jesus disse que um semeador saiu a semear, e nesta mercê do mestre, pastor Cezino, receberão a recompensa não somente os que semeiam, até os que vão a semear. As pegadas, as viagens, o trabalho que eu e meu irmão tem feito para a obra de Deus, com certeza um dia o grande mestre, o dono da seara, me dará a sua recompensa. Não se canse as vossas mãos, porque o seu trabalho, querido, tem uma recompensa. Amados, compreendo que eu não devo ser muito extenso nas minhas palavras, e eu estou muito feliz por ter aqui ao meu lado uma pleide de pregadores. Estou levando para São Paulo, eu e a minha esposa, estamos levando uma novidade, porque eu conhecia Marcos Feliciano como pregador, mas como cantor é a primeira vez. Metsa, viu? Aleluia. Meus queridos, abram as vossas Bíblias no último livro da Bíblia. Há muitos evangélicos que têm uma dificuldade grande com o livro do Apocalipse, e eu quero dizer aos irmãos que eu sou muito afeiçoado à leitura deste último livro da Bíblia, porque eu sou alguém que vive sonhando, embora já esteja na 7ª década da idade, mas eu vivo sonhando sempre com coisas melhores. Eu vivo sonhando com o céu, e eu tenho certeza que não muito distante desses dias nós estaremos com o Senhor na sua glória. Esta apoteose que aqui está, nós iremos encontrá-los lá na presença do nosso Deus, naquela cidade maravilhosa, que não há necessidade da luz elétrica, porque o próprio Jesus Cristo iluminará, naquele lugar aonde todos nós estaremos gozando eternamente da presença e na adoração do nosso querido Jesus. Eu vos dizia que sou afeiçoado ao livro do Apocalipse, porque Mateus, Marcos, Lucas, João
eles nos mostram Jesus Cristo, o Filho de Maria, o homem, andando, sendo perseguido, em alguns momentos com semblante caído, Jesus sofrendo, Jesus espancado, Jesus com coroa de espinhos, Jesus ensanguentado. Mas quando eu abro o livro do Apocalipse, eu encontro aqui, amados, Jesus Cristo glorificado, aleluia, Ele na beleza da sua santidade, não mais o homem que não tinha nenhuma formosura e nenhuma beleza, mas eu vejo aqui Jesus Cristo, aquele cujo rosto brilha como o sol, a sua veste mais branca do que a mais branca neve, os seus olhos como chamas de fogo, da sua boca santa a sua palavra é constante, e as suas mãos eternas estão sempre estendidas para abençoar o seu povo, a sua amada igreja aqui na terra. Meus queridos irmãos, no livro do Apocalipse, no primeiro capítulo, os versículos de números, e eu vou ler, para ser muito breve, somente os versículos 10 a seguir. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Amém. Meus queridos irmãos, o imperador Domiciano, pensava ele que na sua crueldade, deportando um servo de Deus para ficar numa ilha desértica, pensava ele que João, o evangelista, naquele lugar iria sucumbir na solidão. Isto estava no coração do imperador, porque ele não conhecia o coração de João. Ele desconhecia que João era muito íntimo com o céu. Os pés de João estavam na ilha de Pátimos, mas o seu coração estava em comunhão com Deus. Havia uma íntima comunhão com Deus. E esse João, que ali estava certamente orando ao Senhor, ele recebe um convite e sobe para estar com o Senhor. E o texto que lemos, João descreve um momento singular na sua vida. Ele conta-nos que ele ouviu uma grande voz, uma voz como um verdadeiro estrondo, e naquele instante diz João: e eu me virei, e eu virei-me para ver aquele que comigo falava, e quando eu vi, simplesmente João diz, e eu vi 7 castiçais de ouro. Meus queridos irmãos, esta noite eu me sinto privilegiado, pastor Cezino, por estar falando aqui para uma boa partícula do castiçal de ouro do meu Deus, aqui no estado de Santa Catarina. Aleluia! Nesse estado que tem uma convenção liderada pelo meu querido companheiro Arcelino, que soma-se com uma gama de pastores catarinenses que estão ganhando almas para o reino dos céus. Mas amados, eu estou olhando aqui para esta massa humana diante dos meus olhos, e eu estou pensando aqui no meu coração, que diante dos meus olhos está um dos grandes milagres que acontece na face da terra, que é a constituição
da igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense, meus queridos, hoje pela manhã, quando viajávamos para cá, do transporte que vínhamos, 80% dos passageiros daquele avião eram assembleianos. Uns vieram do Maranhão, outros vieram do meu estado do Ceará, outros vieram da Bahia, outros irmãos vieram do Pernambuco. Queridos, e nós estamos aqui há uma miscigenação de pessoas de todo o Brasil. Aqui nós temos irmãos empresários, nós temos operários, aqui nós temos irmãos de uma cultura pequena, mas temos muitos doutores. Aqui nós temos irmãos de poder aquisitivo pequeno, mas nós temos aqui muitos irmãos ricos. Nós temos alguém da pele branca e outros da pele escura, alguns dos olhos oblíquos e outros vermelhos, mas isto não importa. Aqui está o milagre. Deus nos alcançou pelo poder da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, aquele que foi enviado para convencer o mundo do seu pecado, e nós aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida. E agora, queridos, nos unimos na presença do Senhor. É bem verdade, amados, que este castiçal de ouro que aqui está, vem recebendo carinhosamente o cuidado de Deus pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, nós recebemos do céu um presente que Jesus Cristo pediu ao seu Pai. Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco. O mundo não pode receber, porque o mundo não conhece, mas vós o conheceis, e Ele estará em vós. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, nessa assistência do Espírito Santo, amados, a igreja de Deus está caminhando. Porém, o que chama a atenção do meu coração é que João, ele nos descreve um momento singular na sua vida. Ele queria ver a voz de quem com ele falava, porém o Senhor lhe mostrou algo que ele precisava conhecer melhor. Lá no versículo 20, o Senhor disse para João: João, para você compreender, saiba que aquelas 7 estrelas que você viu no castiçal, elas são na verdade os meus pastores, e aqueles castiçais que você viu são as minhas igrejas. Mas, amados, o que chama a atenção do meu coração é que a Bíblia diz que o castiçal ou os castiçais eram de ouro. Bendito o nome do Senhor. Algumas vezes eu tenho pensado sobre isto. Por que de ouro? Por que não de um outro metal? Ora, queridos, naturalmente nós, os humanos, somos um tanto limitados nos nossos conhecimentos, e para nós o metal de maior valor é o ouro. E foi bem por isso que o Senhor, Ele fez uma analogia, uma comparação entre a sua igreja e um castiçal de ouro. Desde o passado, lá no Velho Testamento, quando o Senhor Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo, o Senhor Deus determinou que Moisés construísse, confeccionasse os utensílios de maior valor para estar dentro do tabernáculo do Senhor, e especialmente do Santo dos Santos, que eles deveriam ser de ouro. Ora, meus queridos irmãos, a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, ela é vista pelos olhos de Deus como a joia mais preciosa que Ele tem e que se locomove aqui. Nós ficamos emocionados em ver o trabalho que os gideões realizam no Brasil e em mais 18 países. Certamente que se Jesus se demorar mais um pouco, pastor Cezino, quem sabe no próximo ano nós estaremos aqui agradecendo a Deus
por outros países que serão alcançados pelos judiões internacionais, porque essa obra não é estática, essa obra é dinâmica. O poder que opera em nós é um poder explosivo, é um poder do dínamo, é o poder da glória de Deus, é o poder que vem do céu. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Ora, amados, esse castiçal de ouro, meus queridos irmãos, que é o símbolo da igreja do Senhor, queridos, e eu penso, por que de ouro? Ora, amados, porque ouro tem cor, ouro tem brilho, ouro tem valor, ouro tem peso, ouro é maleável. Quem tem a profissão de ourives conhece o que estou dizendo. O ouro é um dos metais que, aquecido numa determinada temperatura, ele é bem maleável para se trabalhar com ele. A igreja de Jesus, meus queridos irmãos, ela possui todas estas qualidades que estão ali, irmãos, no ouro que Deus nos compara. A igreja do Senhor tem cor, sim, senhores, tem, assim como o ouro tem. Nós íamos no avião, irmãos, e aquele grupo de irmãos que ali estava um grupo mais juntinho, eles começaram a cantar no avião. O piloto, o comandante não gostou, eu não sei, veio lá e pediu para parar. Mas, meus queridos irmãos, é que a Assembleia de Deus, pastor Cezino, do Arroio Chuí até o extremo norte do país, tem uma só cor. A Assembleia de Deus, amados, ela recebeu a cor que a Bíblia Sagrada nos ensina. Ela que determina como somos a igreja de Deus aqui na terra. Bendito o nome de Jesus. Aleluia. Ela tem cor. É bem verdade, amados, que nessas últimas décadas, algumas pseudas Assembleias de Deus têm, irmãos, se desbotado. Porém a igreja do Senhor não, ela é ouro. Aleluia. O ouro não desbota, o ouro continua com a sua cor firme. Bendito seja Deus. Pode passar os anos, pode o ouro ser pisado, pode o ouro ser sepultado, mas quando se ajunta é ouro, ele não muda de cor. Bendito o nome do Senhor. A nossa fé, amados, ela está guardada no nosso coração. Nós temos um propósito para bem servir ao Senhor. Glória a Jesus. E não, Paulo disse que, olha, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas, queridos, esta igreja do Senhor, ela tem brilho. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, amados, porque a igreja que adora a Deus, ela se posta no altar diante do Senhor. O brilho do céu, o brilho de Deus vem ao semblante da igreja do Senhor Jesus. Eu me recordo, ainda quando adolescente, lá no meu estado do Ceará, um determinado, na época, na década de 40, o ano 45, 46, um grupo da religião grande, na época liderado por um delegado e um juiz de direito, somaram-se os três poderes e, macumunados, mandaram prender o pastor da Assembleia de Deus. Era um homem santo, um homem simples. Trouxeram o irmãozinho preso, colocaram na cadeia de uma pequena cidade que não era muito grande. O irmãozinho ficou lá. Quando os obreiros da cidade, os irmãos presbíteros, diáconos, tomaram conhecimento que o seu pastor estava preso, eles também vieram à delegacia e se apresentaram ao delegado. Nós queremos ficar presos com o nosso pastor. E pouco a pouco foram chegando aqueles irmãos. Depois a própria igreja tomou conhecimento e os irmãos começaram a vir para a delegacia. E sabe o que aconteceu? A sala da prisão era pequena, não coube mais o povo. O delegado mandou chamar o chefe da religião e mais o juiz de direito e disse: olha, não tem mais aonde colocar crente, a calçada está cheia, está chegando mais crente aí, o que é que nós vamos fazer?
E então eles disseram: bem, o negócio é mandar esse povo embora. Abriram o xadrez, tiraram o pastor e os irmãos que estavam. O pastor chegou ali na porta da delegacia e disse: doutores, nos permitam fazer uma oração por vocês. Lá da calçada, os irmãos levantaram as mãos e oraram por aqueles três líderes. E quando eles saíram, o chefe da religião grande falou para o delegado: mas vocês viram uma coisa? Vocês viram como o rosto desse povo brilha? Vocês viram como eles brilham? Vocês viram o brilho? Bendito o nome do Senhor. Queridos, este brilho de Deus deve continuar existindo no rosto de cada um de nós. Quem se aproxima do Senhor, o brilho da glória de Deus vem repousar sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, a igreja de Deus é ouro, sim. Ela tem peso moral, ela tem peso espiritual. Semana próxima passada, nós estávamos lá em Brasília. Fomos lá por uma missão a serviço da nossa convenção geral. E há uma lei que está tramitando lá nas duas casas de leis, e nós fomos lá para colocar a nossa posição da Assembleia de Deus, dizer para os nossos deputados federais, os senadores, que nós não concordamos, e fizemos ali, irmãos, as nossas colocações. Mas ao chegar ali, na reunião convocada com a frente parlamentar evangélica, deputados federais, senadores, muitos pastores de várias denominações, mas quando nós chegamos, irmãos, houve ali uma deferência toda especial. Depois que todos falaram, o que presidia disse: agora nós vamos ouvir a palavra do presidente da convenção geral, pois a Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do Brasil. Eu glorifiquei o Senhor, fiz as nossas colocações. Terminada a minha palavra, eles então me pediram: pastor, nós vamos agora à presidência da Câmara Federal, queríamos pedir que o senhor fosse o nosso interlocutor, fale por nós aquele presidente. E lá nós fomos. Depois somos Senado, fale por nós diante do presidente do Senado. Eu falei. Depois nós fomos, irmãos, falar com outros senadores em particular, pediram que eu falasse. Estou dizendo isso para os irmãos, é para que os irmãos saibam que a Assembleia de Deus, estou falando aqui na Assembleia de Deus, aquela que o pastor Cisino serve a Jesus, aquela que vocês servem a Jesus, não são grupelhos, não são coisas aparentes, não. Igreja cujos os crentes estão com o nome registrado lá no céu, crente batizado com fogo, crente que tem fogo na vida, crente que tem amor na sua alma, crente que evangeliza, crente que prega, crente que contribui, crente que ama, crente que trabalha. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, glória a Deus. A Assembleia de Deus, a igreja do Senhor, amados, ela tem peso espiritual, mas, queridos, ela também tem valor. Pastor Cisino aqui emocionado dizia-nos como começou, como principiou os gideões da última hora, e ele dizia-nos que ganhar uma alma já teríamos um grande lucro. Irmãos, a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Queridos, o trabalho que nós realizamos tem um grande valor. Saibam que o que vocês estão fazendo aqui, certamente, amados, a viagem de vocês aqui não é em vão. A contribuição que vocês estarão dando também não será em vão. Vocês estarão depositando na poupança de Deus. Deus, o Senhor, recompensará aqueles que abriram seus corações para a obra de Deus. Porque, amados, o trabalho missionário, irmãos, fazer missão é simplesmente entesourar no céu, porque aqui na terra não tem retorno, não existe retorno, mas nós estamos investindo no céu. É um trabalho para a glória de Deus. Nós iremos receber quando chegarmos lá na presença do Senhor. Mas ouça, irmãos, por esse motivo a igreja tem valor,
Glória a Deus. Valor espiritual, sim, senhores, porque os dons do Espírito estão sobre nós. A igreja do Senhor difere dos demais grupos que existem por aí. E eu quero dizer a vocês que o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Bendito seja Deus. Você foi chamado por Jesus para ser diferente. Você faz parte do povo especial, zeloso e de boas obras. Bendito seja o Senhor. Pedro disse que nós somos uma nação santa, o povo adquirido para anunciar aos pecadores a mensagem de Jesus. A igreja do Senhor, amados, é na verdade, queridos, esse castiçal de ouro. Ela tem cor, ela tem brilho, ela tem peso, ela tem valor. Mas, queridos, eu achei lindo quando, amados, João nos diz que quando ele olhou para os 7 castiçais, ele viu um que estava passeando no meio dos 7 castiçais. Amados, essa assistência do Senhor, ela não falha. O nosso Deus que nos assiste está aqui. E esta noite eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui com as mãos vazias e nem com o coração vazio, porque Deus com certeza ainda tem para cada um de nós uma bênção do céu. Bendito seja o nome do Senhor, porque o varão que João viu, ele está também aqui, passeando no meio desta grande multidão. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, queridos, o nosso irmão, o profeta Zacarias, ele teve uma visão, e depois vocês leiam isso lá no capítulo 4. Zacarias teve uma visão, e o Senhor lhe mostrou, e eu acho interessante, porque a Bíblia diz que o profeta estava cochilando, estava como que dormindo. Não sei como o profeta cochila, mas o anjo veio e disse: Zacarias, o que vês? E ele disse: eu estou vendo um castiçal todo de ouro. A bênção, está com a visão boa. O que é que você está vendo mais? Eu estou vendo que lá em cima do castiçal, tem um vaso de azeite. No vaso de azeite tem 7 lâmpadas. Cada lâmpada tem 7 canudos. Meus queridos irmãos, foi uma visão maravilhosa para Zacarias, para convencê-lo de que na dispensa do céu ainda há azeite. Na dispensa de Deus tem unção do céu para ser derramada sobre os nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Castiçal de ouro, lá em cima tem azeite. Lá no versículo 20 o Senhor disse para João que as lâmpadas estrelas, elas são os pastores. Aqui estão esses homens de Deus, cujos corações estão fervendo com palavras boas. Certamente que eles estarão aqui amanhã para ministrar a vocês mensagem do céu. Glória a Deus. Mas saibam, meus queridos irmãos, que há um propósito de Deus com a pregação da sua palavra. Há um propósito de Deus enquanto ensinamos a igreja, porque a palavra tem poder, a palavra tem unção. E quando a igreja começa a receber a palavra, a unção do Espírito Santo vem sobre o nosso coração. Verdade, amados, que existem lugares onde há muito lugar para uma boa música, para um movimento diferente, e quando se vai falar de Bíblia, o povo vai embora. Mas eu estou vendo aqui em Camboriú uma coisa diferente. Vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus tem ainda esta noite uma bênção para o seu coração. Bendito o nome do Senhor, aleluia. Ele certamente está mandando do seu vaso de azeite a unção do Espírito Santo através da mensagem. Porém, não se esqueçam que a mensagem vem através dos porta-vozes, que são os pastores, mas ela precisa encontrar guarida no seu coração. O canal de bênçãos para beneficiar a sua vida, meu querido irmão, é você mesmo. É você que deverá preparar a sua mente, o seu coração,
para ser beneficiado pela palavra do Senhor, pela poderosa mensagem de Deus. João viu que nas estrelas tem canudos. Não sei, algumas vezes, irmãos, no culto, alguém vem para o culto e volta para casa e diz: olha, eu fui para o culto, voltei, não recebi nada, voltei da mesma maneira que eu cheguei. Seria bom que eu se colocasse diante de Deus e pedisse para que o Senhor lhe mostrasse, através de um raio-x, como está o seu interior, o canal pelo qual o Espírito Santo se comunica com a sua vida. Alguns podem estar com esse canal interrompido, e eu queria dizer esta noite, em nome de Jesus, se há algum coração que está com a sua comunicação interrompida com o céu, em nome de Jesus, permita o Espírito Santo trabalhar, e Ele vai desobstruir este canal, e vai mandar bênção do céu para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, irmãos, é possível que no meio desta multidão haja alguém aqui que diga: pastor, mas de fato eu sou um crente da Assembleia de Deus, mas ultimamente, pastor, eu estou com a minha cor assim, sabe, eu estou cor de matiz, a minha cor está tendo algumas oscilações, e eu estou admitindo uma coloração diferente na minha vida. Meu querido irmão, Deus te trouxe aqui para esse 26º congresso, para que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida. Ele vai mandar do céu fogo, Ele vai mandar poder, Ele vai mandar unção. Você vai voltar para o seu lar um assembleiano genuíno. Bendito seja o nome do Senhor. Um crente em Jesus Cristo, sem nenhuma dúvida no seu coração. Quando você voltar para a família, quando o pastor chegar na sua igreja, os crentes irão dizer: o pastor chegou pingando azeite, o papai chegou untado, o papai chegou diferente. É a unção de Deus, o vaso tem azeite, o Espírito Santo está derramando. Esta noite Deus pode operar de uma maneira toda especial na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, estou vendo na verdade, amados, aleluia, estou vendo na verdade, amados, que a unção já começou a cair. A unção de Deus já começou a cair. Aleluia. Já existem corações que estão sendo tocados, untados, ungidos com a unção do Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. Você que estava perdendo o brilho, agora receba do céu o brilho de Deus, o brilho da glória de Deus sobre o seu coração. Seja um crente brilhante. Aleluia. A unção do Espírito, amados, ela faz reluzir o nosso rosto. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, no vaso tem azeite. Aleluia. Paulo disse, escrevendo aos Efésios: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Irmãos, tenho certeza que este 26º encontro dos Gideões terá um marco diferente na sua vida. Ele vai marcar a sua vida de uma maneira diferente. Glória a Deus, porque a unção de Deus derramada sobre o nosso coração, ela opera, e opera de uma maneira maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Você é na verdade um castiçal de ouro. Lembre-se que você tem cor, você tem brilho, você tem peso espiritual, você tem valor. Você é uma possessão nas mãos de Deus, para ser usado para a glória do nome do Senhor. Queridos, Deus continue abençoando este maravilhoso trabalho. Certamente que a mão do Senhor que está sobre nós, ela que não está encolhida, está estendida, operará de maneira extraordinária na sua vida. Volte para o seu aposento esta noite, dizendo no seu coração: eu sou uma joia de ouro,
e sou possessão de Jesus. Eu sou de Jesus, sou propriedade de Jesus. Aleluia! Sou propriedade de Jesus. Eu tenho certeza, meu querido irmão, minha irmã, que o seu coração, tocado pela mensagem, irá lhe convencer do desejo ardente de ter uma vida mais dedicada para Deus, para que o seu ouro continue reluzindo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos continuar orando pela vida do nosso presidente. Muito obrigado aos pastores que vieram para honrar. Eu sei que de Santa Catarina estão as duas diretorias para honrar a presença do nosso presidente. Porção de gente de São Paulo, de muitos estados vieram, porque souberam que nosso presidente estaria aqui, nos prestigiando e trazendo uma mensagem como esta. Muito obrigado, pastor. Que não seja só essa vez, mas que outras vezes mais, Wanda sempre esteja presente aqui também, junto do seu esposo. E agora os seus filhos também vão estar em Camboriú pregando. Glorificamos o nome de Jesus. Aleluia. Lauriette, onde é que está a irmã Lauriette? Oh, Lauriette, canta um hino para louvar o nome do Senhor neste momento, homenageando a Deus e ao nosso presidente também, e aos demais pastores, especialmente os meus de Santa Catarina. Meu presidente não tem uma palavra hoje, mas ele sabe. Aleluia. Glória seja dada no nome de Jesus. É gente linda. Está vendo, senhor presidente? É gente querida que vem de toda parte do Brasil. Camboriú não tem atração nenhuma, muito menos eu. Mas há um mistério muito grande.